A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo: Classe e o Poder da Educação. Autora: Bruna Calil Otero. Primeira epígrafe. E quem é tão imbecil para ficar trancado em uma sala de teatro para sofrer por amor e pela morte? Guilherme Calderón, em Neva. Segunda epígrafe. Ter amigos mortos e carregar armas ao invés de xerox. Guilherme Calderón, em Classe. Era 30 de maio de 2019. O Brasil inteiro batalhava novamente pela educação. Uma luta e um fardo que parece ser nosso destino histórico. Em todos os cantos do país, estudantes e professores íamos às ruas marchar pelos nossos direitos. Em Belo Horizonte, nós, alunas e alunos do Pós-Lit UFMG, carregávamos uma faixa que dizia: pelo direito à literatura. Nota de rodapé 1. Inspiramo-nos, é claro, no professor Antônio Cândido, em seu belíssimo ensaio O Direito à Literatura, no qual ele discorre sobre a importância da cultura e da arte para as sociedades existirem e continuarem respirando. Fim da nota. Acompanhados de professoras e professores. Trecho em itálico. Pouca coisa é tão linda como se manifestar mesmo sabendo que não vai dar em nada. Fim do trecho. Nota 2. Leitora, leitor, proponho-te um pacto de leitura. De agora em diante, as frases marcadas com itálico são pertencentes à dramaturgia de classe que você acabou de ler. Pode ser assim? Fim da nota. Entre os professores e estudantes estavam as mulheres míticas, guerrilheiras da educação e artistas, permanentemente nas linhas de frente, correndo riscos na vanguarda, sujeitas a tomar balas de borracha ou gases lacrimogêneo simplesmente por exigirem algo estabelecido na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trecho em itálico. Acontece que ensinar desperta muito ódio. Fim do trecho. 3 meses antes, essas artistas estreavam na simbólica data 8 de março o espetáculo Classe. Uma peça que versa, entre outras coisas, sobre o valor e o poder da educação, item de luxo nesses tempos tão miseráveis. Segundo o relato de Eduardo Galeano, cito: Sergipe, Nordeste do Brasil. Paulo Freire começa uma nova jornada de trabalho com um grupo de camponeses muito pobres que estão se alfabetizando. Como vai, João? João se cala. Amassa o chapéu. Longo silêncio e finalmente ele diz: não consegui dormir. A noite inteira sem fechar os olhos. Mais palavras não saem da sua boca. Até que ele murmura: ontem eu escrevi meu nome pela primeira vez. Fim da citação. Galeano, 2012. Essa pequena anedota, gigante em termos simbólicos, ilustra como a linguagem e sua potência são caminhos transformadores para nos entendermos como seres humanos, para compreender a imensidão das nossas identidades e dignidades, para dar nome a nós mesmos, às coisas e às nossas emoções. Nota 4. Tudo o que sentíamos ficava entalado aqui, porque sabíamos poucas palavras. Guilherme Calderón, em Classe. Fim da nota. Aprender a ler e a escrever é ver o mundo que sempre existiu com novos olhos, alargando a nossa percepção sobre absolutamente tudo. Apressada e ansiosa para entrar nesse universo,
Uma das minhas primeiras lembranças é a mudança radical após conhecer o poder da leitura. As placas, os pichos, as propagandas, até as pessoas ganharam mais cor, mais vida, mais corpo. Agora eu jogava aquele jogo, pois podia ler as regras. Essa paixão pela linguagem regeu toda a minha vida. De tanto amar ser aluna, me tornei professora. Por isso, escrever sobre um espetáculo magnífico como Classe, produzido por artistas tão ousadas e relevantes na cena teatral, é um prazer e uma honra. A montagem das mulheres míticas a partir do texto do premiado Guilherme Calderon é urgente no contexto atual belo-horizontino, brasileiro, latino-americano. Com tradução e adaptação do próprio grupo, Sara Rojo, Álvaro Rojo e Gabriela Figueiredo, essa transcriação, para utilizar o termo de Haroldo de Campos, recria o imaginário chileno de Calderón na realidade nacional, sem deixar de lado as inúmeras semelhanças entre nós e nossos vizinhos. Em uma dinâmica intensa na qual texto e corpo, preparação de Lucas Rezende, são elementos em tensão, a ótima direção de Sara Rojo, regendo a química natural entre as três atrizes, faz com que nós, espectadores, nos sintamos mais um aluno entrando naquela classe. A peça ainda conta com figurinos de Jéssica Ribas, que compõem de forma elegante e eficiente a identidade visual das personagens, e uma cenografia versátil de Sara Fagundes, também iluminadora, que cumpre a função de remeter a um espaço educacional sem, no entanto, prender-se a ele. Nesse palco mítico, uma professora, Luísa Lagoeiro, um professor, Felipe Cordeiro, e uma aluna, Jéssica Ribas. O restante da sala faltou, está nas ruas, marchando pela educação. Devido à situação especial, acontece uma aula também especial. O conteúdo programado para o dia não poderia ser mais apropriado ao Brasil contemporâneo, palco desse drama originalmente chileno. Tragédia. Os personagens debatem, entre outras coisas, trecho em itálico, a árvore do conhecimento. Fim do trecho. Essa imagem bíblica, também uma metáfora perfeita para a educação. O professor, como um jardineiro, rega e nutre as sementes do futuro. Planta ideias que criam raízes no peito de quem está à escuta. Na sala de aula, espaço onde, trecho em itálico, todos somos promessas, fim do trecho, o professor, aqui ensanguentado, é a figura que, trecho em itálico, poderia ter sido, fim do trecho, e que, no entanto, escolheu usar seu potencial para ensinar os outros. Professores são fracassados? O fracasso, para Georges Bataille, tem a ver com o dispêndio, termo discutido a partir da insuficiência da utilidade clássica das coisas. Na contramão da premissa básica capitalista, o lucro, Bataille evoca os dispêndios improdutivos, ou seja, atividades como a arte e a literatura. Aqui podemos pensar também na educação, que não possuem funções utilitaristas óbvias ou econômicas, não são objetos físicos a serem vendidos no mercado. Ele relaciona esses dispêndios, tensionados a partir do poder de perder, às ideias de sacrifício e de potlatch, um ritual ameríndio baseado em abrir mão das riquezas materiais com a finalidade de atingir honra e glória no plano simbólico. Portanto, segundo o filósofo, abre aspas, a riqueza é inteiramente dirigida para a perda, no sentido em que esse poder é caracterizado como poder de perder. É somente pela perda que a glória e a honra lhe são veiculadas. Fecha aspas. Bataille, 2013. Então, sim,
Na visão capitalista do senso comum, o professor, trecho em itálico, um peão, fim do trecho, fracassou. Perdeu uma carreira que faz coisas para ensinar aos outros. E ele ensina mais a pensar do que a fazer. Nota 6. E pensar, ensinar, aprender não é, por si só, fazer? Trabalhadores do conhecimento não merecem direitos trabalhistas? Também suamos à nossa maneira. Fim da nota. Por isso somos tão atacados, por isso somos chacota nos jantares de família. Você trabalha ou só dá aula? A sina de quem ensina é permanecer enquanto for preciso, ficar de pé, explicar o conteúdo de 1000 maneiras diferentes até a sala inteira entender. Trecho em itálico. Todos passam de ano e eu fico na mesma classe. Essa é a minha triste história. Fim do trecho. Na montagem das mulheres míticas, essa figura, única no texto de Calderon, é duplicada. O professor e a professora, apresentados como, trecho em itálico, duas caras da mesma moeda, fim do trecho, se desdobram nas confluências e limites entre feminino e masculino. Um professor machista, uma voz feminina dentro desse machismo. Duas imagens de autoridade transitando entre o que entendemos por mulher e homem. Cordeiro e lagoeiro assimilam essa disputa fragmentada, compreendem que são um o espelho estilhaçado do outro, e suas refinadas composições, guiadas pela firme direção de Rojo, atestam isso. Trecho em itálico. Quero te ensinar a chorar com a arte. Quero te ensinar tudo isso, mas não sei se vai dar tempo. Fim do trecho. Eles dizem, vocalizando o eterno dilema de todo professor, constantemente correndo contra o relógio para finalizar o cronograma planejado. Eles também são conscientes do erotismo latente da educação. Trecho em itálico. Todos os dias eu meto coisas no seu cérebro. Fim do trecho. Afinal, acima de tudo, o que os docentes desejam é ensinar e aprender a viver. Trecho em itálico. Já olhou para suas mãos contra o sol e disse: estou viva, os pássaros também estão vivos? Fim do trecho. Ouvindo atentamente e escolhendo com precisão os momentos para falar, está a personagem de Ribas, criando com sensibilidade a figura discente. Em cenas muito intensas da montagem, há uma poderosa inversão. Quem ensina é o aluno, quem aprende é o professor. Trecho em itálico. Durante o semestre te olhei nos olhos implorando para que você me ensinasse alguma coisa, mas seus olhos tristes só me diziam recreio, recreio. Fim do trecho. Às vezes os discípulos ainda não estão prontos. Às vezes quem não está pronto são os mestres. E esses papéis se misturam e se confundem. A aluna também tem reivindicações. Trecho em itálico. Quero uma educação melhor, que me ensine a ser inútil, a me sentar debaixo das árvores, a colocar joias nos elefantes. Fim do trecho. Ela está mais interessada nos dispêndios de batalha, na inutilidade e no poder de perder. Sim, nós perdemos. Feio e muito. Trecho em itálico. Enquanto nós perdíamos tempo vivendo, eles aprendiam a ciência e a indústria, e os transplantes de coração. E para a gente, para os verdadeiros, eles deixaram as humanas e as letras, que às vezes nos fazem um pouco felizes, eu acho. Fim do trecho. Perdemos nas urnas, mas isso não significa uma derrota definitiva. As ágoras ainda borbulham discussões. Nosso campo de pesquisa, a arte, a linguagem, a sala de aula,
é cuspido e desvalorizado. Enquanto lemos e escrevemos, enquanto ensaiamos e assistimos a peças de teatro, o mundo corre lá fora, cada vez mais veloz. Guerras começam e terminam, novas epidemias se instalam, regimes autoritários e censitários chegam ao poder. Parecemos cada dia mais inúteis. Que bom! Nota 7. A poesia é o inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que querer que o orgasmo tenha um porquê, que a amizade e o afeto tenham um porquê. A poesia faz parte daquelas coisas que não precisam de um porquê. Leminski, 1985. Fim da nota. Trecho em itálico. Por que estou tão triste se é domingo à tarde? Enfim, a condição humana. Fim do trecho. A existência humana é sempre um pouco melancólica devido à consciência da morte. A ampulheta vai acabar. Não vai dar tempo de ler todos os livros, de aprender tudo o que queríamos aprender. É daí que vem o fogo, o desejo, o ímpeto de levantar todos os dias da cama e dizer a si mesmo: o que eu quero viver hoje? A arte e a educação têm esse ponto comum. Elas abrem os nossos olhos para novas experiências de vida, pensamentos inéditos, possibilidades múltiplas de existir no mundo. Um ser humano que tem o privilégio e a honra de ser aluno, escrever uma carta ao ser amado, ler Conceição Evaristo ou assistir a uma peça das Mulheres Míticas, é um ser humano melhor. Aprender, seja no palco, na sala de aula ou nas diversas vivências do cotidiano, é o que torna a vida humana dinâmica, viva, interessante. Não nos cansamos de viver, porque sempre haverá um livro a ser lido, uma peça a ser vista, uma experiência que nos ensinará coisas que nunca antes imaginamos. Em determinada cena de classe, uma personagem diz, trecho em itálico: eu não tenho que me matar, eu tenho que comer, tenho que me sentar para pensar. Fim do trecho. Enquanto eu reassistia à peça e pensava no que escrever aqui, fiquei com essa fala na cabeça, reflexão que talvez não faria se não tivesse tido contato com essa mistura inflamável, Calderon e Mulheres Míticas. Há diversos caminhos possíveis daqui para frente, e nenhum para trás. No fim, tudo se resume a isto: não temos que nos matar. Precisamos, sim, comer, ser comidos, pensar e, sobretudo, aprender. De agora em diante, seduzidos pelo futuro eternamente prometido pela educação e pela arte, marchemos, juntos. Referências: Georges Bataille, A Parte Maldita, precedida de A Noção de Dispêndio. Guilhermo Calderon, Classe. Eduardo Galeano, Os Filhos dos Dias. Werner Schumann, Ervilha da Fantasia, uma ópera paulo-leminskiana. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.